Salve aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René e bora lá trocar uma ideia sobre Devil May Cry Pico Combat. Dessa vez a gente vai tentar entender o que está acontecendo entre a Capcom e a Nebula Joy. Se você não sabe, esse jogo aqui ele não é desenvolvido pela Capcom, ele é desenvolvido por uma empresa chinesa chamada Nebula Joy e licenciada pela Capcom, Então eles têm autorização de trabalhar com a franquia Devil May Cry, tá? Mas antes disso, se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer. Deixa o like para fortalecer o trabalho do tio e compartilhe esse vídeo para agregar. Sem mais enrolas, bora nessa. Bom galera, primeiramente para a gente compreender o que está se passando entre a Capcom e a Nebula Joy, a gente vai voltar aqui um pouquinho no tempo e eu vou dar um background de vocês a respeito de entender um pouco do que é a Nebula, Não se tem muita coisa dela na internet, nós já pesquisamos a Nebula um pouquinho de tempo, porque eu joguei bastante o Mega Man X-Dive desde o seu início no global, tá? A Nebula Joy, ela conseguiu licença para duas franquias vindas da Capcom, Ela conseguiu licença para Devil May Cry e para Mega Man. Devil May Cry deve ter começado sua produção ali por volta de 2018, mais ou menos, não sei exatamente a data porque eles nunca cederam isso a gente. E em mesma época também eles começaram a produção de um jogo do Mega Man que ia ter o nome japonês, que seria Rockman, e seria ZX Time Rift, alguma coisa nesse sentido. Porém, eles cancelaram esse projeto e a Capcom deve ter feito outra proposta para eles. Como a Capcom já havia produzido um jogo do Mega Man para mobiles, que ele está rodando até hoje, entre aspas, o Mega Man X-Dive, eles fizeram um contrato com a Nebula para ser a publicadora desse jogo, que lá na Ásia se chama Rockman X-Dive, para publicar nos servidores global como Mega Man X-Dive. Galera, quando se tem essa relação aí entre empresas, normalmente eles fazem contratos, para que assim protejam as duas partes, Devem existir prazos de validades, e renovações de contratos, O que aconteceu foi o seguinte, o Rockman X-Dive ele não durou muito tempo lá na Ásia, e logo depois eles fecharam as portas e depois lançaram a versão offline do jogo, Porém, como o contrato da Nebula ainda estava em existência ali com a Capcom, a Nebula pôde continuar com o jogo aqui na versão global, porém ela não teve licença para a produção de novos conteúdos, então tudo que eles fazem no Mega Man X-Dive, que é a versão global, é reciclar conteúdos, então eles fazem reruns, eles pegam personagens antigos, trazem como um novo buff, ficam assim fazendo o ciclo, até o tanto que seja ainda lucrativo a eles continuar com o jogo e até a duração do contrato, até onde entendemos, tá? Bom, como a Nebula ela não era a desenvolvedora do Mega Man X-Dive, mas ela é a desenvolvedora daqui do Devil May Cry, nossa expectativa estava toda no Devil May Cry, Isso para os jogadores lá de Mega Man, E quando veio o lançamento aqui do Devil May Cry, a gente teve grandes expectativas, A empresa veio com tudo, veio com marketing, veio querendo escutar a gente, Eu até reassisti o vídeo do pré-lançamento deles, onde eles dão a data de inauguração, E se você observar no primeiro mês aqui do jogo até o segundo, eles tinham uma boa relação com a gente. Você escrevia para o suporte, você recebia respostas do suporte, eles estavam fazendo ali updates, atualizações. Até quando a gente vem aqui nessa aba de notícias, a gente vê que essa aba de notícias ela já está aqui um pouco abandonada, Ela vai só fazendo update de coisas antigas. Bom, isso para um jogo novo, de uma franquia consagrada e forte como o Devil May Cry, ficar nesse descaso aqui como está tendo, é porque alguma coisa não deve estar indo bem, Pelo menos é nisso que eu acredito, E assim, o nosso único meio de contato que a gente está tendo com a empresa, fica sendo através das lives, Antes a gente começou com 3 lives semanais, Eram lives bem animadas, faziam uns torneiozinhos de PVP para cada servidor, uma coisa legal. Porém agora a gente só está tendo uma live por semana e é nesse momento que a gente escuta dali do desenvolvedor, tá? Esse desenvolvedor, ele não é só um apresentador dali da live, tá? Ele é o desenvolvedor principal aqui por trás desse jogo, Como eu já mencionei, o nome dele é Jason, ele é conhecido aqui no jogo como Dante, tá? Mas lá no Mega Man ele é conhecido como Zero X. Bom, e o que ele andou soltando nas últimas lives, Quando a Trish veio, perguntaram a ele por que ela não teria teleporte, É uma coisa simples aqui e básica aqui para o jogo, Ela não tem teleporte, ela tem 3 dashes, a nossa querida Trish.
Ele falou que é simplesmente porque alguém lá da Capcom não quis deixar que ela tivesse esse teleporte. E eu voltei lá na entrevista inicial, né, de data de lançamento daqui do jogo. O Jason, ele menciona o tanto que eles foram assim fiéis ao jogo, né? Até a maneira do Virgil aqui portar a katana dele é bastante baseada na maneira como ele segurava lá no Devil May Cry 3. Então eles fizeram muitas coisas caprichosas, bem baseadas, sendo bem fiéis ao jogo mesmo, né? Em suas franquias e tentando ser o mais ambientado possível entre a franquia de número 3 e número 4. Então quando ele falou nessa questão dela não ter o teleporte, que foi porque alguém lá da Capcom não deixou, né? Porque estaria fugindo do que a personagem era, eu achei isso já bem extremo, né? Quando foi na última live, fizeram algumas perguntas ao desenvolvedor e ele trouxe algumas respostas que não me agradou muito. Na verdade, me deu uma desmotivada a respeito aqui do nosso tão amado jogo, né? Primeiramente, perguntaram a ele quando é que a gente ia ter novos conteúdos ou por que não estamos tendo novos conteúdos, né? Ele simplesmente respondeu que assim, bom galera, vocês sabem, querer a gente quer, todo jogo a gente quer que tenha novos conteúdos, ainda mais um jogo aqui mobile, né? Mas ele falou que não é bem simples assim, né? Basta ter uns acertos e autorizações de alguém, né? E mais na frente ele responde ainda na mesma live, perguntaram a ele quando é que a gente ia ter um Virgil de fogo, né? Ele falou que nunca. Não é que eles não queiram trazer um Virgil de fogo, né? Se eles disseram nunca é porque eles já tomaram um não quando eles perguntaram em produzir aqui um Virgil de fogo. Então, galera, o que eu entendo que está acontecendo é o seguinte, né? Deve ter bastante vontade aqui da Nebula, porque como a gente viu nos primeiros meses, eu vou dizer o primeiro e o segundo mês aqui do nosso jogo, ele tinha uma cara totalmente diferente, tanto que você vê o dono da empresa lá nesse vídeo que eu mencionei. Galera, a gente precisa do feedback de vocês, o feedback de vocês é muito importante para a gente fazer essa construção desse jogo e tudo mais, tanto que a gente tinha a abazinha aqui de feedback que foi simplesmente abandonado depois dos 2 primeiros meses, né? Eu fiquei pensando assim, poxa, um jogo que estava tão aberto assim no início, que veio apoiando criadores de conteúdo e simplesmente sumiu assim nesse assunto, né, sem dar nenhuma justificativa nem nada, e passar desse tempo aí, desses 2 meses, né, a falta de resposta que a gente vê diante de algumas coisas, né, essas que foram respondidas na última live, né, e como o desenvolvedor simplesmente havia mencionado que é porque alguém lá na Capcom não quer, né, então galera, é aqui que complica, tá? Como eu já falei, eu acredito que a Nebula ela tenha boas vontades, acredito que ela quer produzir bastante coisa, acredito que ela deve apresentar o que ela está querendo produzir ali para a Capcom, mas a Capcom tem dito muitos nãos. E se a gente tem uma estrada aí de vários meses de nãos, bora dizer aí, o jogo está com 6, 7 meses, sou ruim de data, né? Começou em janeiro, então a gente está em mais ou menos com 5 a 6 meses de jogo, né? E sua empresa tem recebido vários nãos. Poxa, que liberdade você está tendo para construir aqui um jogo? Eu sei que eles são bastante fiéis, o próprio desenvolvedor Jason é um cara bem fã mesmo da franquia, né? Eu sei que ele pode estar dizendo por mentira, né? Só para vender o peixe, mas desde a época lá do Mega Man X-Dive, quando teve o collab lá do DMC, ele já deixava muito claro que ele era muito fã do Virgil, que ele era muito fã da franquia, falava da franquia e tudo mais, isso desde antes da gente chegar aqui com o jogo, né? Pode ser que isso tudo seja mentira, né? Mas eu acredito que realmente, de fato, o cara seja. Então, se você recebe esses vários nãos da dona do título, né? Você acaba você se vê ali dentro de uma sala onde você não tem espaço para crescer. E eu acredito que isso para um desenvolvedor e uma empresa seja desmotivante. E se eles não conseguem colocar novos conteúdos assim realmente chamativos aqui, o que é que vai acontecendo? A gente, players e investidores, né, não seja só de tempo, né, mas como também financeiros, né, que jogadores também são os investidores dessas empresas, né, acaba que vai deixando de ter o seu alcance, né, e o que a empresa podia estar faturando, ela vai diminuindo nesse faturamento, né. Então é isso, galera. Eu vejo aqui como a Nebula tendo tido bastante vontades aqui dentro do jogo e sendo bastante limitadas pelos nãos da Capcom.
A gente não sabe, galera, exatamente como são os bastidores das empresas, né? Isso tudo que eu estou falando aqui pode ser mentira, como também pode ser verdade. Eu estou falando de acordo com o que observei ao longo desses anos todos, né? E acredito que eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre a Nebula também, porque eu pesquisei bastante sobre essa Nebula desde antes da vinda do Devil May Cry, lá na época do Mega Man mesmo, fiz um vídeo a respeito dela, vi quem era o dono dela lá, que era o tal de Bob, aí tentava entender quem era a galera que participava ali, tentando reconhecer as vozes dele, né, e tentar somar com funções lá da empresa, né, tanto que nesse vídeo aí que eu reassisti, estou até compartilhando um pouco para vocês, tem as 3 pessoas, né? O Bob como sendo o diretor da empresa, a gente tem o Jason que é o nosso Dante e a gente tem o Sean que é o nosso Devil. O Sean, ele tá sumido aqui da Nebula faz muito tempo. E era ele que narrava a vinda de um personagem novo. Na vinda do Vi lá, ele começava a explicar as funções dos personagens, as armas, os decks, o time e etc. A gente vê que a partir de algum personagem, não lembro exatamente qual, não tem mais essas narrações, a gente tem apenas os subtítulos embaixo, né? Então, eu acredito que talvez o Sean nem esteja mais na empresa, ou ele simplesmente falou, não quero mais trabalhar nesse projeto pro diretor da empresa, né? Alguma coisa nesse sentido. E outra coisa também que o Jason falou na última live que me desmotivou um pouco, né? Ele falou no seguinte propósito: galera, vocês não precisam ter personagens EX, pois de forma free vocês vão conseguir um personagem S ou S Plus e vocês vão conseguir fazer basicamente todos os conteúdos desse jogo. Ele deixou entender que o conteúdo do jogo seria basicamente isso, né? Sim, dando uma luz de esperança para conteúdo novo aqui no jogo. Conteúdo novo que eu estou me referindo aqui seria um novo modo história, né? A segunda parte, essas coisas. Embora a gente tenha a palhinha de continuação, né? Então é isso, galera, que eu poderia estar trazendo a vocês, né? Eu segurei certas informações, né, durante algumas semanas para não desmotivar ninguém, né? Mas eu fico pensando também, galera, se eu não contar essas coisas, se acontecer de repente alguma coisa do jogo flopar em algum momento, né? Eu não vou ter sido sincero com vocês. E como eu sei de algumas informações pelo fato de estar acompanhando as lives, pelo histórico de ter acompanhado a Nebula, né? Então eu acho que o mais interessante é eu estar vindo aqui compartilhando com vocês, tá? Agora de minha parte, não vou parar de jogar o jogo. Sou muito fã da franquia Devil May Cry, gosto muito daqui do jogo e gosto da Nebula também, apesar dos apesares. A gente vê que a administração da Nebula aqui tá porca, mas a justificativa que eu dou pelo fato dessa administração porca, o que seria essa administração porca? Não tem anúncios de personagens novos, chega as coisas de surpresa pra gente, não tem aba de notícias aqui avisando previamente, nem depois do lançamento dela sendo atualizada, né? Então é isso que eu considero a administração porca e a falta de novos conteúdos. Então a única justificativa que eu encontro para uma empresa que estava muito empolgada ali no lançamento do jogo, que vendeu bastante ali também no lançamento do jogo, simplesmente parar com tudo e ficar carregando e empurrando com a barriga, eu vejo como uma limitação ali da Capcom, tá? Como a Capcom segurando, pressionando eles a não ter muitas coisas novas aqui, a não deixar eles criarem coisas novas aqui no jogo. Então é isso que eu encontro, tá? Então o que é que a gente pode esperar? A gente tem que torcer para que essa relação entre a Capcom e a Nebula se entenda, né? Se ajeite para que assim eles possam fazer novos conteúdos aqui pra gente. Porque como o desenvolvedor mesmo falou, né, eu lembro na época lá que mostrava os modders do Mega Man X-Dive fazendo cada coisa massa. O desenvolvedor falou, cara, eu posso fazer isso na maior facilidade, né? Vai falar, esse cara se garante, não consegue nem acrescentar uma coisa aqui no jogo. Só que ele não acrescentava uma coisa ali no jogo porque ele não podia, porque a Capcom não deixava. E quando eu vi ele como produtor principal aqui desse jogo, né, ele descrevendo como ele fez o desenvolvimento ali do Vergil, frame por frame ali do Judgment Cut, por exemplo, eu falei, cara, esse cara manda muito, então ele realmente tem essa capacidade, não só ele quanto a equipe, né? E a gente vê, né, que o jogo tem excelentes cenários, a gameplay do jogo é linda, os golpes são lindos, foi um jogo que foi ambientado para celular, é bastante fiel com a obra, a franquia, tem muitos easter eggs por todos os lados, né? Galera, easter egg é coisas de pessoas que são fãs. Quando você vê algum jogo que coloca uns easter eggs, é pessoas que realmente amam aquela franquia, que estão querendo jogar nostalgia de algum outro jogo. Então se você vê esse carinho, esse capricho todo, por que uma pessoa ia jogar de repente isso tudo por água abaixo?
Então eu acredito que não seja a Nebula que está pisando na bola, né? Acredito que seja a Capcom. E chega um momento que, se você está recebendo tantos nãos, você perde o amor por aquela obra ali que você se dedicou tanto, né? Então a gente tem que torcer por isso, para que a Capcom aí comece a dizer os sims que a gente precisa a Nebula, né? De certa forma a gente tem que parar de pressionar a Nebula e pressionar a Capcom, né? Porque é o que a gente precisa para o jogo poder continuar, beleza? Desculpe ter demorado tanto nesse vídeo, mas eu pude compartilhar aqui o que eu sei com vocês, né? Tô sendo franco aqui nas minhas visões, opiniões, e tô defendendo um pouco também a Nebula nesse sentido, por estar entendendo por esse lado, né? Porque eu já apedrejei bastante também a Nebula, mas depois dessas últimas lives aí, né, pôde cair a ficha que é alguém lá da Capcom que está dizendo não, não, não. E o porquê deles estarem dizendo não, 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 não tenho a menor ideia. E se você tem alguma ideia, deixa escrito aí nos comentários, beleza? Se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer. Deixa o like para fortalecer o trabalho do tio. E galera, se vocês amam esse jogo, querem ver a franquia continuando, bora fazer uma pressão não a Nebula, tá? Bora fazer uma pressão a Capcom. Beleza? Eu fico por aqui. Que o DMC Pico Combat continue para vocês, que o DMC Pico Combat continue para mim e Devil May Cry.